Okidoki pessoal, como vocês estão? Tudo beleza? Esse quem vos fala é o Anime Amigo, um otaku fanático e um tanto quanto apaixonado por esse mundo das animações. E hoje eu vim trazer pra vocês o episódio 10 de Goblin Slayer. Eu espero que gostem. Bora pro vídeo. O episódio começa com uma loira falando com a sua empregada sobre o irmão dela ser um egoísta e, bom, ela fica fazendo birra sobre a situação toda, quando do nada uma carruagem para na casa dela e vemos que quem desce dessa carruagem era esse tal irmão a quem a garota se referia. Bom, ela abraça e pensa que ele nem suspeita que ela daria no pé do castelo essa noite. E bom, vemos o grupo do Goblin Slayer entrando na cidade e ficando vislumbrados com o local. Eles param no lugar e, bom, algumas freiras vão receber a arcebispa. O largatão diz que eles devem começar a descarregar as coisas dele, e a arcebispa oferece o templo como local de descanso para eles. O pessoal concorda e o Goblin Slayer pergunta se existe uma biblioteca no local. Ela diz que sim, toda animada, e bom, o anão interrompe dizendo que primeiro eles devem caçar uma comida e a arcebispa fica toda murcha na hora. A sacerdotisa vai dar um rolê com a elfa e vemos o largatão e o anão comendo com o Goblin Slayer e batendo um papo sobre a vida. Eles começam a conversar e o Goblin Slayer diz que ultimamente não tem conseguido se concentrar nas caçadas aos goblins e que derrotar aquela serpente até que foi divertido, mas o seu propósito era ser um matador de goblins. O anão, do nada, começa a dar umas dicas, ensinar uns truques pro Goblin Slayer sobre espadas e começa também a falar uma filosofia de boteco. O largatão dá uma risada e zoa ele, porém depois ele também entra nessa filosofada da vida e começa a falar sobre vida, morte e sobre as pessoas saberem viver suas vidas ao máximo que conseguirem. E bom, dá uma mordida nesse queijo suculento que ele tava doido pra comer. O Goblin Slayer começa a lembrar dos seus treinamentos de infância e diz que ele entendeu o que eles falaram. E na cena seguinte vemos a sacerdotisa conversando no túmulo daquela aventureira, da primeira aventura dela. E bom, ela diz sobre ainda ter medo de goblins e que conhecia o irmão mais novo dela. A elfa, ao ver a situação, pergunta de quem era aquele túmulo, quando a sacerdotisa termina de conversar. E ela diz que, bom, era de uma antiga companheira. Elas conversam um pouco e a elfa tenta animar a sacerdotisa para tirar ela dessa bad vibe da situação. Elas vão ao tipo de shopping e acabam entrando numa casa de banho. E bom, eu já tô sentindo um cheirinho de fanservice. A sacerdotisa se sente observada por um momento por uma pessoa que claramente é aquela garota de antes. Mas bom, a sacerdotisa e a elfa começam muitas cenas de fanservice e elas vão conversando enquanto vão se banhar na banheira que tem lá. Eu não vou nem falar muita coisa, eu vou apenas deixar o máximo de cenas passando aqui pra imaginação de vocês florescerem e ir alto. Só cuidado para não se sujar aí, hein, nobre. Vemos a sacerdotisa pensando em algo e aquela garotinha de antes aborda ela. A garota começa a fazer um monte de perguntas e a sacerdotisa fica confusa com isso. E a garota continua perguntando muitas coisas sobre as habilidades, equipamentos, roupas e outras coisas que a sacerdotisa usava. E depois da sacerdotisa responder tudo, a garota agradece. E quando ela está indo embora, a sacerdotisa diz que se ela for em uma aventura, ela deve se equipar bem para evitar baixas. E bom, a mina mete o pé. A elfa volta e bom, quando elas vão se vestir, vemos que a roupa da sacerdotisa sumiu, porque foi roubada por alguém, aparentemente. E quem será, né? Vemos que foi aquela garota mesmo que levou. E a sacerdotisa começa a chorar, lembrando que aquela roupa tinha um valor emocional para ela, pois o Goblin Slayer tinha elogiado por causa daquela roupa. E bom, por falar no diabo, ele tá aqui afiando algumas adagas ou algo parecido, e a arcebispa chega no quarto dele. Ela senta bem coladinha na cama com ele e diz que ele não deveria deixar a sacerdotisa ficar chorando sozinho, pois é errado deixar uma dama chorar. E ela também diz que trouxe um livro para ele. E depois de deixar o livro na mesa, ela vai indo embora. E o Goblin Slayer continua a conversa do nada, dizendo que ele recebeu uma adaga do pai, mas que ela acabou sumindo, fazendo referência a essa parada de gostar muito de algo e esse algo acabar sumindo. A arcebispa diz que terá uma reunião com o rei amanhã e que irá falar com ele sobre o ocorrido. Os dois se despedem e vemos o Goblin Slayer rapidamente folheando o livro que ela tinha deixado. E no dia seguinte vemos aquele homem de antes conversando com algumas pessoas e eles entram num papo sobre o caminho do mal e outras merdas que nem fazem sentido pra gente. E vemos que a arcebispa também tá na conversa e ela diz que uma das suas amigas teve suas vestes roubadas e cita que ela era uma discípula da Mãe Terra, da deusa Terra, né? E o homem diz que vai investigar o caso. E bom, ele pergunta sobre aqueles centros de treinamento de aventureiros que nós vimos lá no primeiro arco dessa temporada. E uma mulher entra e diz que os aventureiros estão tendo dificuldade para aceitar e propõe que eles ofereçam refeições para esse pessoal. E do nada, eles são interrompidos por uma empregada desesperada. E vemos aquela guria, que bom, foi realmente ela, né, que roubou as roupas da sacerdotisa. E a empregada diz que ela foi capturada por goblins. E bom, eu acho que ela vai
virar papinha, né, rapaziada? E descobrimos que ela, na realidade, era uma princesa. O cara diz, desesperado, que não vai enviar soldados, pois seria um escândalo se esses fatos dela ter roubado uma sacerdotisa e fugido do castelo vierem a público, a coisa ia ficar feia. E bom, já sabemos, né, quem vai executar essa missão. A sacerdotisa já começa a fazer a caveira do Goblin Slayer e o grupo do Goblin Slayer aparece na sala, do nada. O Goblin Slayer de pau duro diz que se tem goblins tem negócio e o anime acaba nessa cena. E bom, após a ending, vemos que o nome do próximo episódio será Suplício de uma Princesa e o anime acaba. Não tem muito o que comentar desse episódio, a não ser um pouquinho de fanservice que teve e todo esse papo político sobre essa tal catástrofe que está assolando o mundo. Olha, o autor está falando disso no anime inteiro, sem dar muitos detalhes. Eu sei que é uma trama bem secundária, mas tá ficando um pouco chato esse papo que não chega a lugar nenhum. E o próximo episódio a gente vai ter mais goblins, e isso também tá ficando um pouco repetitivo e chato, apesar de sempre ter um bom desenvolvimento no meio dessas batalhas. Mas enfim, é esperar pra ver. O anime tem mais 2 ou 3 episódios, então vamos ver o que será desse último arco da obra. Na primeira temporada eles fizeram uma mudança bem legal, que foi aquele episódio da Guerra Goblins, da Guerra dos Goblins, que eles botaram pro final da temporada, e eles trocaram com aquele episódio que o Goblin Slayer quase vai de F, o episódio do Canarinho, que no caso eles inverteram a ordem e o anime encerrou de uma forma bem mais legal. Eu não tô lendo o material original, então não sei como é que eles vão fazer agora, né? Não sei se eles estão invertendo arcos, mas enfim, depois eu vou dar uma folhada pra trazer mais informações pra vocês. E é isso, pessoal. Obrigado por assistirem até aqui. Se gostaram do vídeo, considere dar um like e se inscrever no canal. Não custa nada pra vocês, mas ajuda muito esse otaku a tentar viver do seu hobby favorito. Obrigado por tudo e até a próxima. El Psy com Gru.